Meu nome é Aline Mara de Oliveira, sou fonoaudióloga, professora da Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. E eu atuo basicamente com crianças com transtornos dos sons da fala e crianças com alterações do neurodesenvolvimento. Hoje nós vamos falar sobre os mitos e verdades envolvendo a apraxia de fala na infância. Primeira fala aí. A criança não fala, ela tem apraxia. Você, fonoaudiólogo, já deve ter ouvido muito essa frase, né? Familiares, sempre as pessoas vão me perguntar. Como a gente tem falado muito, né, sobre a apraxia de fala na infância recentemente, essa frase a gente ouve com muita frequência. Atenção, né? A criança não fala, não significa que ela tenha apraxia, ou seja, é um mito. Nós temos diversos diagnósticos envolvendo a fala, né? Dentre eles, a apraxia de fala na infância. Mas nós temos atraso de linguagem, nós temos outras alterações que envolvem também o transtorno motor de fala, como atraso motor de fala. Nós temos também associações de apraxia com disartria. E lembrando que para a gente diagnosticar apraxia, nós precisamos ter fala. Então, por si só, essa frase já está errada. Outra frase que a gente ouve muito, tanto profissionais quanto família, que eu fico assim, desesperada, querendo dar a mão para essa família, né? Cada criança tem seu tempo para começar a falar. Vamos pensar. Se cada criança tem seu tempo, então a gente poderia esperá-la ad eterna falar, né? A gente tem um período muito importante na infância de qualquer criança, que é o período ótimo para desenvolver a fala, de acordo com a neurociência, né? Então, a gente tem marcadores, tá? Assim como o resto do desenvolvimento global da criança, que indicam, né, períodos que a gente deseja que a criança fale, né? Que a gente espere que ela fale. Então, a gente tem o período de balbucio, o período pré-linguístico, depois a gente tem o período lá com um aninho que vem as primeiras palavrinhas, depois a criança vai se desenvolvendo e vai ampliando esse repertório de linguagem, né? Ampliando também o vocabulário, até a gente conseguir a narrativa propriamente dita. E todas as questões das funções comunicativas de linguagem. Mas não, a gente tem que prestar atenção porque nós temos marcadores que, claro, pode diferenciar entre uma criança e outra, né? Mas nós temos marcadores no qual a gente tem que esperar, né? Que aquela criança tenha de acordo com a idade cronológica versus a idade e a produção linguística dela. Então, cada criança tem seu tempo para começar a falar, é um mito. Nós temos que, inclusive, ficar muito atento a isso, que muitas vezes essa frase aí, né, até a anterior, a criança não fala, ou vamos esperar para ela começar a falar, pode ser um marcador diagnóstico, né, um alerta diagnóstico muito importante, porque se a sua criança já está no período que ela, né, deveria estar falando e não fala, então você profissional, você pai, mãe, deve ficar atento e procurar um especialista. Outra frase aí. A criança com apraxia de fala na infância não vai ter uma vida normal. Será, gente? Né? Sim, o fato é que a criança com apraxia de fala vai precisar de uma intervenção bem específica, individual, cuidadosa, desde, né, da suspeita até ela conseguir ter autonomia nessas questões de comunicação. Mas ela vai ter uma vida normal, né? Ela vai ter uma vida funcional, desde que a gente consiga oferecer para ela toda a intervenção necessária, tanto do ponto de vista da fala, propriamente dita, e comunicação, quanto das outras questões que podem vir, né? Alterações sensoriais, alterações comportamentais. Então, a gente precisa dar suporte para essa criança. Desde que ela tenha esse suporte,
a tendência é que a vida dela seja pareada, né, próxima às outras crianças, às outras da idade dela. Agora, uma frase muito importante que eu quero reforçar com vocês. O diagnóstico de apraxia de fala é feito pelo médico da criança. Tem uma onda de diagnósticos que tem vindo aí, né? Antes até mesmo do fonoaudiólogo ver aquela criança, que a criança tem uma apraxia de fala. Então, um diagnóstico já feito anteriormente, antes de chegar na avaliação fonoaudiológica. E isso é um erro. A ASHA, né, que é a Instituição Americana de Fonoaudiologia, ela já preconiza desde 2007 que o diagnóstico de apraxia de fala na infância é feito pelo fonoaudiólogo, porque é um diagnóstico clínico, é um diagnóstico que precisa ser levantado diversas questões, né, de fala, tanto do ponto de vista da aquisição, quanto do ponto de vista da sílaba, quanto do ponto de vista motor, quanto do ponto de vista da articulação. Então, são vários critérios que a gente usa para fazer esse diagnóstico. Então, não tem como fazer um diagnóstico só conversando com a criança. A gente precisa fazer uma avaliação específica da fala. Então, o diagnóstico não é feito pelo médico, né? Ele pode contribuir, sim, numa perspectiva interdisciplinar, multidisciplinar, mas não exclusivamente feita por ele. Então, o fonoaudiólogo tem que se apropriar, por isso a importância de capacitações constantes, né? De estudar como que tem se desenvolvido a área, para a gente promover cada vez diagnóstico mais assertivo e mais direcionado para um plano terapêutico adequado. Apenas uma intervenção tem resultado. Cuidado, pessoal, não é isso, tá? Existem algumas intervenções dentro do transtorno motor de fala que são mais conhecidas que as outras, mas a gente tem que seguir um critério de prática baseada em evidências. O que isso significa? A gente tem que ver, independente da época, por exemplo, o que eu falar agora não vai ser o que vai ser daqui a um ano, não vai ser a mesma coisa que vai ser daqui a 2 anos. Hoje, nós temos mais de uma intervenção com resultado, né? Isso comprovado em dados científicos. Então, não sou eu, a Aline, opinião do especialista que está dizendo tal intervenção tem mais resultado que a outra. Eu estou dizendo baseado em dados científicos, em pesquisas que compararam as intervenções, em pesquisas que analisaram qual o resultado, né? Qual foi o impacto na fala daquela criança. Então, não é apenas uma intervenção que tem resultado, nós temos mais que uma, tá? E mais que isso, nós temos escolhas importantes a ser feito na seleção da intervenção. Então, embora algumas intervenções são mais famosas, certificadas e tudo mais, nós temos que fazer um raciocínio clínico para escolher qual é aquela melhor intervenção para a nossa clientela específica. Só vou dar um exemplo assim, um gostinho para vocês. A criança não verbal, nós temos intervenções próprias para aquela criança, tá? Crianças já verbais, nós temos outras intervenções mais específica, como o RASH, por exemplo, e a outra como o DTTC. Então, nós não podemos selecionar uma intervenção porque a gente tem mais familiaridade com uma ou com outra, ou porque ela é mais conhecida uma do que outra. Nós temos que pensar na intervenção baseada no cliente, naquela criança, naquele adolescente que está na nossa frente. E vai muito do perfil comunicativo, do perfil de fala daquela criança, tá? Então, isso é bem importante a gente reforçar. E o diagnóstico de apraxia de fala na infância é difícil? Sim, é muito difícil, não é uma tarefa fácil. E por isso a gente tem que explorar muito, muito, né? Tudo que a literatura tem, tudo que a ciência tem trazido, porque a gente não pode cometer um erro de diagnosticar erroneamente e nem de subdiagnosticar, né? Nem diagnosticar dizendo que é apraxia e nem dizer que não é. Nós temos que percorrer todo o caminho dessa produção de fala da criança
para a gente ajudar ela no sentido do diagnóstico. Nós temos hoje avaliações dinâmicas, né, da fala, no qual a gente testa, né, algumas sílabas, alguns sons, alguns movimentos de plano motor de fala, com a ajuda de pistas. E essas pistas vão contribuir também depois para a escolha de determinada intervenção para aquela criança. Uma nunca vai ser igual à outra, né? Eu costumo dizer que eu já atendi, por exemplo, gêmeos que tinham um perfil completamente diferente um do outro. Então, nós temos aí avaliações específicas que vai verificar, né, que nível da hierarquia motora, por exemplo, que a criança está, juntamente com as pistas, mas uma criança, ela pode ser as duas não verbais, mas ela pode ser as duas completamente diferentes uma da outra. E aí, nisso, a intervenção vai ser baseada naquele perfil daquela criança. Mais que isso ainda, tá? Esse diagnóstico, ele tem que ser feito com uma certa constância, periodicamente, né? As reavaliações. Porque o nosso objetivo da terapia, por exemplo, é que a gente trabalhe determinado algo, determinado movimento e ele se generalize, né? Então, que nós não tenhamos que percorrer toda e qualquer produção de movimento de fala, né? Nós temos que percorrer os certos para a criança própria generalizar esse movimento. E isso vai ser importante as reavaliações constantes, né? Eu gosto muito de fazer a cada 3 meses, por exemplo, para a gente verificar o qual aquilo, nossas metas, né, de terapia tá efetiva ou não. E isso, um diagnóstico bem feito é fundamental. Então, eu gostaria de agradecer a EPAP, agradecer essa oportunidade de divulgar um pouco sobre os mitos e verdades com relação à apraxia, porque eu vejo falando aí muitas questões errôneas e que a gente não pode contribuir para divulgar, né, essas falácias e por aí, e prejudicar a vida, a qualidade de vida dessas crianças. Obrigada, foi um prazer.